Pesquisadores da Universidade Federal do Piauí explicam por que o crescimento urbano adotado em Teresina nos últimos anos tem impactado diretamente a vida dos moradores, tanto no período chuvoso como também nos meses mais quentes do ano. Basta dar uma volta em Teresina para constatarmos: a cidade já não é mais tão verde. A capital piauiense até recebeu o título de Cidade Verde no passado, mas com o crescimento urbano veio o desmatamento e o verde tem dado lugar ao concreto. São construções, prédios cada vez mais altos e mais perto um do outro, asfalto, calçadas, tudo isso produz mais calor o ano inteiro. A nossa zona leste, comparando com a década de 1980 para a década de 2010, existem estudos que comprovam que esse aumento ele ocorreu, são percentuais alarmantes, digamos assim, de excesso de áreas pavimentadas e diminuição cada vez mais das áreas verdes e, paralelamente a isso, um aumento da temperatura superficial e o aumento da temperatura do ar, consequentemente, que causa um desconforto acentuado numa cidade já de clima tão quente e tão, digamos assim, inclemente como o nosso clima. Qualquer diferença de 2, 3, 4 graus, para nós, para quem já vive a 35, 38, é uma diferença muito grande. Especialistas alertam que o calor e as altas temperaturas são reflexos da falta de planejamento urbano e que, para termos uma sensação térmica mais agradável, é urgente que seja adotada a cultura da arborização. Nós estamos na Universidade Federal do Piauí, no coração da Zona Leste de Teresina. Esta é uma das áreas urbanas mais arborizadas e também mais sombreadas em nossa capital. E não é por acaso. A escolha das árvores plantadas aqui fez e faz toda a diferença para quem está aqui embaixo. São frondosas mangueiras que no alto formam copas e proporcionam um deleite para quem tenta fugir do calor. É um dos ambientes mais bonitos que tem na universidade, essa região aqui da reitoria. E é muito bom porque além da sombra, ele oferece frutos que são muito gostosos, tanto a manga como o caju. É bom para relaxar também, a gente descontrai muito aqui, principalmente aqui no Coreto. O professor Carlos Saite, da Universidade Federal do Piauí, é um estudioso do clima em Teresina. Doutor em geografia, ele explica que é possível identificar em nossa capital 2 tipos de crescimento: o horizontal, disperso para os lados, e o vertical, onde a cidade cresce para o alto e é compactada com o maior número de construções em pequenos espaços. Segundo ele, esses 2 modelos, se não forem planejados, podem comprometer a qualidade de vida dos moradores. O concretamento, portanto, a impermeabilização das superfícies, produz inundações nas cidades. Então, em dias de chuvas, é comum, né, o cidadão ficar inundado, o que anda de carro, mas o que anda também de pé na cidade. Ele fica inundado por quê? Porque a água não infiltra mais, a água escoa, né, nas avenidas onde outrora eram córregos. Na época de calor, porque as superfícies que outrora eram vegetadas, né, em que existia uma cobertura vegetal, agora a cobertura é de asfalto, a cobertura é de concreto, a cobertura é de vidro, né? E esses elementos, né, eles produzem, pela própria condição física deles, produzem acumulação de calor. Então, a cidade que impermeabiliza suas superfícies, ela gera ou poderá gerar problemas sérios ligados às inundações da época das chuvas e excesso de calor ou ilhas de calor na época mais quente, do caso de Teresina, no BR Obró. Ainda segundo o pesquisador, a saída para que o crescimento urbano em Teresina possa estar acompanhado de um clima mais agradável é o poder público e moradores fazerem cada um a sua parte e juntos construirmos uma cidade melhor para essa e as futuras gerações. No seu processo de expansão, precisa respeitar mais a natureza,
tá? E aí eu estou falando de quê? Estou falando da manutenção, tá? De reservas verdes, reservas de vegetação nativa, de solo nativo, reserva disso tudo, para que a gente possa garantir uma cidade ambientalmente mais saudável. Onde já foi desmatado, precisa ser replantado. Em relação à arborização, é principalmente a utilização de árvores altas, né? Árvores que realmente sombreiam, né? E tanto pode ser, o ideal é que seja normalmente as nossas plantas nativas, né? Como os cajueiros, as mangueiras, o flamboyante. Tive aqui na Universidade Flamboyante, todo florido essa época do ano e dá uma sombra imensa, né? E evitar ao máximo as áreas impermeáveis, né? Eu sei que é difícil a dona de casa cuidar de uma área externa, né? Onde vai cair muita folha, mas se ela deixar a árvore dela, com certeza o quintal dela e a árvore e o bairro vai se tornar um local melhor de se viver. E para quem deseja arborizar o quintal de casa, a Prefeitura de Teresina dispõe de 4 viveiros, cada uma em uma zona da cidade. Para a distribuição de mudas de plantas, basta levar os documentos pessoais e também o comprovante de residência. Cada morador tem direito a até 10 mudas de plantas, entre frutíferas e nativas.